Olá pessoal, meu nome é Paulo, esse é o nosso grupo Five Neural Nights, nosso trabalho de detecção de faces reais e falsas. E o grupo aqui é o Kleber, o Rafael, o Rodrigo, o Totti Mes e eu. E aqui o nosso mascote, né, inclusive foi gerado aqui com AI generativa, né? E remete aqui ao nosso tema, né? Hoje a capacidade que a gente tem das ferramentas de criar conteúdo malicioso é preocupante, né? E né, o objetivo desse trabalho é justamente a gente tentar nos proteger de alguma maneira, criando modelos de detecção, né, que consigam identificar os padrões aí que esse conteúdo geralmente traz. Então, avançando no nosso roteiro aqui, né, a gente vai falar do problema, depois discutir os dados que a gente utilizou, uma análise exploratória inicial desses dados, um pré-processamento que a gente também realizou, aí partindo para os modelos, né, uma versão baseline, depois os modelos que a gente testou em maior quantidade, um fine tuning ali dos modelos finais e um ensemble também, né, que realizamos por último. Então, começando aqui, né, falando desse problema que é realmente preocupante, a gente tem uma série de notícias aqui desse que é um problema, um dos maiores problemas da inteligência artificial, né? Já tem casos aqui de eleições que foram impactadas por conteúdo malicioso, uma eleição lá no leste europeu em que um dos candidatos, né, lançaram um áudio em que ele falou que ia aumentar o preço da cerveja, e isso pode ter influenciado, enfim, o resultado da decisão, o resultado das eleições, e uma série de outros exemplos, né, que trazem aqui, né, até essa preocupação, enfim, tem alguns sites, inclusive, que a gente, como essa pessoa não existe, né, a gente consegue gerar, cada vez que atualiza essa página, gera uma nova face e realmente é muito difícil, né? Só de eu enxergar assim se essa face é verdadeira ou não. Mas enfim, esse é um problema que a gente então traz aqui uma ideia de solução com uma detecção de faces reais e falsas como um modelo aqui de classificação binária, né? E realizando experimentos aqui para ter uma melhoria de performance ao longo do desenvolvimento. Então, inicialmente, né, falando dos nossos dados, a gente pegou na base Kaggle ali, são 10 mil rostos de pessoas fake e real, com a resolução aí de 256 pixels. Esses dados estão perfeitamente balanceados e tem ali a divisão de treino, teste e validação, né? Aqui uma visão já dessa divisão de classes, ali em torno de 70% para para treinamento e o 30% de validade de teste. Aí, enfim, uma análise exploratória inicial, né, a gente vê que, olhando justamente para o formato das imagens, que ali o background você já vê que tem alguma coisa estranha, né, falta um pouco de resolução nessa parte do fundo, que pode ser um indício, né, de uma imagem fake. Outra coisa são os rostos aí secundários que aparecem nas fotos, que geralmente tem uma deformação muito anormal, né? Que é, é fácil de ver, né, pra gente um olho humano que não é um humano que está ali do lado, né? E aqui alguns outros traços que também levantam suspeitas, né, de serem fakes pela às vezes uma renderização ali mal feita nesse rosto, né? A gente sabe, lógico que né, a gente vive em humanidade e lógico que todo mundo tem as suas características, né? Mas aqui a gente está vendo realmente são às vezes até um pouco parece uma coisa meio gráfica mesmo, né? De renderização que não deu certo na imagem, que realmente parece que é fake. Mas são aqui análises visuais, né? Que a gente fez inicialmente. É, Aí um pré-processamento já olhando para padrões de iluminação, ruídos, contornos aqui. Também foram feitos na tentativa de
lá na frente a gente usar isso para como feature mesmo, né? Então inicialmente a gente fez isso e também o aumento de dados aqui, né? Com rotação, zoom, aqui o exemplo com o cachorrinho, mas o que a gente fez ali foi de rotação, flip horizontal, e aí com poucas mudanças a gente já vê que tem já uma nova, uma nova imagem, né? E aumentando esse dataset aí, essas exposições para o modelo. Então aí o nosso modelo baseline, comentar aqui, ele é um ResNet 50, né? A gente teve ali a redução da resolução dele, mantivemos ele congelado e aqui algumas camadas adicionais que inclusive depois foram seguidas para os outros modelos também, né? Aqui também o total de épocas 30 e 7 épocas de paciência até não ter nenhuma melhora do modelo, né? E ali o otimizador Adam e o Binary Cross Entropy de função ali de custo. Esse modelo baseline atingiu 80% de validação, no conjunto de validação. E a partir dele, né, a gente fez essas análises de gradcam, a gente viu que realmente em alguns casos, né, ele olha mesmo para onde a gente estava comentando antes, né? Então ali nos rostos secundários, a questão ali do background na segunda imagem da parte de baixo e na imagem da esquerda ali, né, de cima, realmente tem alguma concentração nessa parte que a gente tinha comentado, né? Perto da testa ali, dos olhos dos rapazes ali. Depois do baseline a gente foi para a exploração mais a fundo aqui de várias arquiteturas, né? Então a gente testou ali 5 arquiteturas com as mesmas camadas, né? E mantivemos as configurações de treinamento, mas ali para cada modelo a gente fez essas condições, né? De ele estar congelado, congelado com aumento de dados e descongelado com aumento de dados. Ali a gente fez essa versão dele fully trained, né? A gente abriu as camadas para fazer o treinamento e no fine tune depois a gente vai ver que a gente fez esse treinamento parcial, né? A gente não abriu todas as camadas, só uma parte para fazer o treinamento. Aqui a gente tem um comparativo entre eles, né? Que trouxemos os que tiveram resultados mais relevantes. Então, ali o baseline começando, né? Já ali com 80%. Logo que fizemos um fine tune dele, um fully trained dele, né? Com o aumento de dados, a gente já teve um aumento de 7% no resultado. E aí partimos para comparar as outras arquiteturas, né? A gente estava observando ali com o MobileNet, o VGG, todas tiveram ali resultados bem parecidos, o Inception também com 81%, né? Todos ali na faixa de 80% na validação. Somente o Inception ali teve um aumento na parte de teste, né? Que chegou perto de 89%. Porém, a gente entendeu que o aumento de dados não estava fazendo tanta diferença assim, né, nessas arquiteturas. E aí a gente partiu para fazer um teste com o ResNet, que foi o que primeiro teve um resultado já muito bom, né, logo que a gente fez o baseline. Então a gente aumentou já a resolução, né, para 256 e isso já aumentou, já teve resultados melhores do que com o descongelamento, inclusive, né, dos outros modelos. Então, a gente manteve ele para fazer o fine tuning. E aí, nessa ocasião, a gente conseguiu aumentar aí até 94% de acurácia na validação e um valor equivalente ali para o teste. Então, ali aqui é um pouco da nossa trajetória. Agora eu vou entrar um pouco em detalhe aqui no fine tuning propriamente dito, né? Então, a gente, como eu comentei, aumentamos a resolução, mudamos também ali o total de épocas, né, para treinamento, aumentamos um pouquinho também a paciência e aí chegamos nesse valor, né, comentado aqui. A matriz de confusão para os dados de teste. Pode ver que ele acerta, inclusive, um pouco mais os casos que são fake do que o real, né? E aí, por fim, tem o Ensemble, que a gente pegou 5 modelos, né? Cada um ali ele estava concentrado em algumas daquelas features, né, extraídas
com base nas imagens, esses 4 primeiros, e o quinto modelo é o próprio fine tuning, o ResNet que a gente comentou. Por fim, ali havia um random forest para poder fazer esse ensemble, e na validação ele teve um resultado um pouquinho melhor do que o fine tuning, né? Porém no teste ele caiu um pouco. Então o outro foi 94.6, aqui ele teve um pouquinho menos de performance. O que vale lembrar é que o ensemble ele junta todos esses modelos, né? Ele acaba sendo um pouco mais pesado. Então talvez não seja o melhor caso da gente aplicar, apesar de ser uma boa tentativa, né? Tem potencial para melhoria, mas não justificaria nesse ponto o ensemble que a gente chegou. Então aqui, fechando, né, a gente viu que melhorar a resolução das imagens trouxe bons resultados, descongelamento parcial do, das camadas ali do modelo pré-treinado dá um resultado, inclusive, melhor do que ele totalmente aberto, né, porque o nosso dataset é relativamente pequeno, né, comparado com o ImageNet, né, que ele treinou. O tempo e o custo de treinamento são desafios, né, porque a gente sabe que se a gente conseguir mais recursos para isso, a gente provavelmente chegaria em resultados melhores. O Data Augmentation, no nosso caso, não teve tantos retornos bons, porque a gente viu, inclusive, que havia algum preenchimento ali na imagem que estava dificultando, possivelmente, né, esse aumento aqui dos dados. Então, foi um ponto que a gente ali não nos favoreceu tanto. Mas, de forma geral, o resultado foi bem satisfatório, né? Chegando a 94% de acurácia balanceada. E isso aí, se a gente fosse escolher um modelo para produção, seria o ResNet 50 com Fine Tuning, porque seria um modelo mais leve, inclusive, para rodar, né? Apesar que, como eu comentei, o Ensemble lá na validação ele teve ligeiramente melhor resultado, para fins de funcionalidade ele seria muito pesado, né? Então aqui o modelo que a gente indicaria aqui para produção. E muito obrigado pela atenção e foi um prazer estar aqui com vocês no curso.